E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast. Esse é o segundo episódio da minissérie que a gente está gravando aqui com a Leila, que é sobre arquitetura e cenografia. E eu também queria agradecer de novo ao pessoal do Labis pela gravação e pela edição do episódio. E também explicar que tudo que a gente está conversando aqui não é necessariamente opinião do pet, mas de cada petiano ou do convidado, e não representa a opinião do grupo como um conjunto. E pode puxar a vinheta. Agora, a pergunta que a gente gostaria de fazer é baseado em especializações necessárias para ser uma cenógrafa. Acho interessante que no último episódio você comentou que quando você entrou aqui na PUC, no curso, não era um assunto comentado. E eu acho interessante porque a primeira coisa que a gente entra no curso e a gente dá de cara é com um discurso que é um curso generalista, a gente aprende de tudo, a gente pode ser milhares de coisas, entre elas cenógrafo, e é só aí, e aí a gente nunca mais vê quase nada em relação a isso. Nesse sentido, qual foi a importância das especializações para formarem a profissional que você é hoje? Então, na verdade, por ter começado, conforme eu até comentei no primeiro bloco, por ter começado aí jogada na sociedade como uma das primeiras cenógrafas, não primeiras cenógrafas, né? Mas assim, que estava ali em busca de tudo, então não tinha um material tão forte na época na sociedade, não tinha aquela coisa marcante tal curso. E aí eu fui aprendendo realmente, obviamente, eu fiz mais cursos de 3D, fiz mais cursos de produção de eventos e fui me especializando, fiz um curso na PUC-Rio, mas esse curso na PUC-Rio, ele não é tão antigo, né? Ele é um pouco mais novo, que é sobre cenografia. Hoje eu sei que tem na Belas Artes, por exemplo, uma especialização de cenografia. E assim, hoje está aparecendo em várias faculdades, né? Várias escolas de arte sobre especialização. Mas eu entendo que o profissional se faz a especialização, porque nesse caso eu vivi de tudo um pouco. E queira ou não, aquela coisa que a gente fala da importância do seu trabalho, por exemplo, de ser estagiário, de saber o que fazer, por exemplo, fui estagiária, eu sei como medir uma coisa, eu sei como desenhar uma coisa, eu sei como fazer um processo criativo. E foi um pouco duro comigo, assim, esse processo, né? Porque não tinha ninguém para me ensinar e eu fui aprendendo muito na raça. E assim, no Grupo Faro, graças a Deus, tinha um professor maravilhoso que foi o Fauzi, né? Que é um empresário maravilhoso e sensacional no mercado e que me ajudava muito, assim, com essas questões até de desenvolver segurança, porque você, às vezes, tem que escolher, eu quero pintar um móvel de amarelo ou azul. E não é uma coisa tão fácil para quem está saindo agora da faculdade, porque a gente tem aquela insegurança, porque eu tinha muitas questões, assim, a serem barradas no processo criativo quando eu estava fazendo interiores, por exemplo. Então, eu achava que eu não tinha esse processo de liberdade quando eu estava fazendo cenografia. E é completamente diferente. Na cenografia e eventos, enfim, você precisa usar o máximo, beleza, você nem sempre vai ser aprovado no máximo, mas você precisa usar o máximo para mostrar uma coisa diferente, para mostrar e surpreender com o lúdico. Então eu não podia ser aquela coisinha engessada, eu tinha que fazer uma coisa mais surreal, alguma coisa tipo, que saísse da caixinha. Então o meu processo de especialização se deu assim nessa escola da vida mesmo, sabe? Então, tipo, eu peguei um pouquinho, meu embasamento hoje é um pouco da Faro, um pouco da MCI, aí um pouco depois da TV, das minhas experiências com TV, e um pouco de tudo que eu fui fazendo na cenografia. No paralelo dessas empresas que eu trabalhava, eu tinha uma empresa, né? Durante uns 8 anos eu tinha uma empresa, e assim, eu sofri horrores, tanto com questões financeiras, quanto questões de desenvolvimento, assim, de carreira, porque não é fácil você sair da faculdade sem embasamento de alguma coisa que você quer muito fazer, entendeu? Então, assim, tinha coisa que dava muito certo, tanto que posso citar um aqui, sei lá, o meio médico da Mandi, que, tipo, foi uma coisa que deu muito certo. Na época tinha fechado com uma empresa, B2 e tal.
deu muito certo, o projeto foi maravilhoso, como também tiveram várias questões que deram, tipo, errado. Mas deram errado na época para hoje eu entender, tipo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, entendeu? Então, queira ou não, foi um processo, assim, na vida mesmo. Tipo, não foi uma especialização, tipo, eu não posso falar. Hoje posso falar, tem especializações, Belas Artes, tem especializações na PUC. Mas na época não tinha essas especializações. Então, assim, tive que aprender na raça. Ou eu aprendia, ou tipo, eu não ia ser mantida no meu trabalho, ou ia ser demitida, entendeu? Então, foi assim, um pouco sofrido. Foi pela demanda de se adaptar. Exatamente. Outra adaptação necessária, imagino, em qualquer profissão, é a adaptação às novidades. Tecnologia, tudo evoluiu e continua evoluindo. Como que essas mudanças interferiram nesse mercado de cenografia, interferiram na sua forma de trabalho? Primeiramente que eu saí da faculdade eu achava, não, eu tenho AutoCAD, SketchUp e um render tá ótimo, vou sair bombando, estourando, não sei o quê. E não é bem assim, né? Porque o que acontece na cenografia? A gente tem uma conversa muito aberta, inclusive lá na TV, né, que atualmente eu tô, em relação a essa questão mesmo de tecnologias. Porque o que acontece? A tecnologia ela vai avançando muito rápido. E não adianta, beleza, você é o cenógrafo do papelzinho. Você não vai conseguir garantir ali o seu trabalho. Você pode garantir o seu trabalho em várias questões. Mas assim, se você quer sempre estar em alta, se você sempre quer estar acompanhando as novidades, você precisa estudar, tipo, você vai estudar para sempre, entendeu? Então, hoje em dia, por exemplo, com a inteligência artificial, é muita coisa evoluindo e a gente está tentando se reinventar como profissional mesmo. Hoje eu não tenho só como desenhar com SketchUp, como desenhar com AutoCAD. Eu preciso me reinventar, eu preciso saber de inteligência artificial, porque em eventuais momentos eu vou precisar dela para ela me ajudar em algumas coisas, para me ajudar a renderizar uma coisa de uma forma diferente, porque o cenário ele se reinventa. Então, se eu não estiver me reinventando, até aqueles óculos digitais, né, que tá aí no mercado. Tipo VR. Isso. Uhum. Na época, alguns anos atrás, a gente tinha desenvolvido alguns projetos na MCI, só que a gente achava que não era tão tecnológico e agora tá super em alta, né? Então, assim, se você não se reinventa, se você não corre atrás, infelizmente você não consegue acompanhar esse segmento. Inclusive o da TV, né? Porque a TV é uma coisa muito tecnológica. E ela tá sempre se reinventando, ela tá sempre querendo estar à frente das outras coisas, né? Então, tipo, você precisa entender qual é o seu lugar na sociedade como artista também. Porque, queira ou não, o cenógrafo, ele é um artista. Então, se você não se reinventa o tempo inteiro, não adianta, porque você não vai ser notado, assim. Uhum. Acho legal você falar de TV, e como ela é pioneira nesse sentido, porque é um veículo tradicional de comunicação que geralmente lidera aí as transições tecnológicas no país. E geralmente, talvez, a primeira coisa que as pessoas pensem como profissão de cenografia, sei lá, seja cenários de novela, que é uma produção típica brasileira, né? E programas de auditório, de TV. Então, se puder contar um pouco da sua experiência trabalhando numa TV, que é a TV Cultura, certo? E de como é essa realidade diferente do que é do mundo dos eventos, eu acho que seria interessante também pra gente entender essas complexidades da profissão. Sim, eu iniciei a minha carreira de TV fazendo produção de arte no MasterChef e foi uma coisa muito, assim, muito diferente, porque eu não entendia 100% o que uma produção de arte podia fazer e o quão era importante um arquiteto estar ali na produção de arte. Então, desde todos os materiais, desde todas as caixas misteriosas que o pessoal abre ali no MasterChef, por trás sempre tem alguém ali fazendo produção de arte que sabe todas as medidas, tudo que você imaginar ali tem medida em relação ao cenário na parte de cenografia, porque é bem segmentado, né? Tem a parte de cenografia e tem a parte de produção de arte, porque você tem que ter esse cuidado. E assim, é engraçado você falar, porque se me falassem isso na faculdade, eu ia falar, nossa, mas como assim? Ninguém vai querer essa área. E são áreas concorridíssimas, assim, para entrar e para conseguir
ter isso no dia a dia. E é muito importante que seja um arquiteto, que seja alguém que tenha esse vínculo aí com a arte, que saiba sobre medidas, que tenha um gosto estético um pouco mais peculiar, assim, porque são coisas de loucura, né? Então, por exemplo, tem uma prova que eu uso muito de referência, que eu amo, que foi um desenho de uma roda gigante de cupcake que a gente fez. E, tipo, eu desenhei lá um negócio muito aleatório, porque é aquilo, você precisa dominar um desenho, mas você não precisa ser desenhista, entendeu? Então, tipo, a gente foi lá, fez um desenho da roda gigante, aí a gente já foi tentar ver como produzia, e na época tinha que produzir, só que o cupcake tinha que girar sozinho, só que o barulho do motor não podia interferir por causa das câmeras, então assim, começa a virar um desafio, todas as coisas são um desafio. E a gente sabe que quem mais resolve desafio é o arquiteto, entendeu? Então por que não fazer sentido desde sempre? Só que como era uma profissão assim, muito antiga, e às vezes, por exemplo, as pessoas que trabalham em TV são muito... queira ou não, tem umas panelinhas assim, então não é todo mundo que sabe o que tem ali por dentro e como funciona. Então, você que está dentro da faculdade, de repente você não sabe que tem isso. Então, como que você vai buscar isso? Como que você vai entender como que eu consigo prestar uma vaga para isso, entendeu? Então, assim, é muito difícil você ter essa visibilidade se você não tem esse embasamento, né? E aí, enfim, daí eu cheguei a fazer o Master, eu fiquei uns 6, 7 meses no Master, que a gente gravou uma temporada inteira, que era a temporada 8 ou 9, se não me engano. E aí, em seguida, a gente foi... eu trabalhava com uma diretora de arte, que era a Camila Eliseu. A gente foi fazer um outro reality, que era um reality de drinks, né? E aí esse reality de drinks também foi muito legal a nossa concepção. Depois, se vocês quiserem, eu até mando o portfólio, deixo aí um link pra vocês, e aí vocês dão uma olhada. E aí, só que assim, toda vez, você não tá ali 100% preparado no quesito de eu sei tudo o que tem que fazer. Mas eu tenho que estar disposta a entender e realizar o sonho do cliente, entendeu? Que o cliente quer aquilo, então eu tenho que resolver. Então, assim, foi um projeto muito desafiador também, mas muito bacana. E aí, logo em seguida, eu entrei na cultura. E, assim, pra mim, foi muito realizador, porque a cultura é um dos meus pilares de infância. E os meus processos criativos, eles vêm da infância, né? O porquê eu escolhi ser arquiteta, porquê eu me identifiquei com a arte, porquê eu me identifiquei com isso ou com aquilo, veio da infância e me remetia muito à cultura. Então, assim, quando eu tive essa oportunidade de ir pra lá e de construir uma carreira lá, eu falei, é aqui que tá brilhando o meu olhar, né? Então, assim, eu tive a oportunidade também de participar ali do final aí do documentário do Castelo Rá-Tim-Bum. E, assim, pra mim foi fantástico ter pessoas, assim, surreais trabalhando junto comigo, que eram pessoas que eu admirava desde a minha infância. Então, assim, você começa a criar força, porque é óbvio, a trajetória ela nunca é fácil, mas você começa a criar forças do tipo, eu tô admirando as coisas que eu tô fazendo. Às vezes você nem tá ali no sucesso pleno, mas você tá crescendo aos poucos. Então, queira ou não, é importante a parte do processo, né? Porque se você não tá feliz no processo, já teria abandonado muitas vezes e tal. E nesse meu começo no audiovisual, às vezes eu ficava com muito receio, porque não é sempre que você tá ali com trabalho, não é sempre que você vai ser escolhido. Então é um espaço desafiador, entendeu? Então é aquela coisa, volta naquilo que a gente falou, tem que se reinventar sempre, né? Eu assisti o episódio que você fez aquela... como se fosse uma roda gigante de cupcakes, eu achei muito bom. Gente, é muito engraçado, né? É muito bom, e tipo, eu não tinha noção de como era feito aquilo, ela era bem grande, né? Nossa. E assim, eu não tava... eu não assisto... Gente, é engraçado, porque eu produzo TV e eu não assisto TV. E aí eu não vi gravando esse, porque eu tava fazendo uma externa, eu fiquei arrasada, porque pra mim era a melhor prova, e era a prova que eu mais queria ver. E aí eu fui ver depois, só no YouTube, mas assim... Na época, nossa, eu não fazia ideia que era assim, que alguém que tem formação em arquitetura ia fazer aquilo, porque era um negócio muito lúdico, assim. Eu lembro que ela era gigante, tinha uns detalhes, assim. E aí eu olhava, tipo assim, pra esse tipo de coisa, eu achava que era, sei lá, um artista plástico que fazia, alguma coisa do tipo. Sim. Só que o artista plástico, ele precisa do projeto pra fazer.
se não tem o projeto, tem uns artistas plásticos que fazem algumas coisas, tipo, meio que da cabeça deles. Mas, assim, por exemplo, lá, como é muito burocrático... Nossa, o Master era muito burocrático. Tinha uma direção, assim, da TV absurda mesmo. Então, eles eram muito rígidos. E a gente tinha que concorrer, por exemplo, com Faustão, porque eram horários, assim, que passavam umas coisas muito grandes, então tinha que ser coisas impactantes. E o programa em si já é impactante, né? Então tinha que ser apelativo mesmo, assim. Caramba. Eu acho que é a importância do arquiteto se impor como um profissional importante para essas coisas. A gente consegue conciliar a parte criativa, lúdica, mas a gente tem que arcar com as questões técnicas do desenho, né? Porque isso tem que ser executado e concebido para funcionar do jeito certo, né? Então, acho muito interessante que é isso que a gente entende da faculdade, que a gente cria, mas a gente tem que criar uma coisa que funcione fora do papel, entendeu? Acho que é um apontamento muito importante também. O material que você utilizou, no caso, eu não sei se é o artista plástico, talvez você que define, tipo, qual material vai ser, a roda gigante ou... Sim, no caso, como precisava ter uma estética leve e questões do tipo, porque o briefing ele veio muito... falou, prova com cupcake, por exemplo. A gente recebe por exemplo, como que é o nome do documento? A gente recebe um documento com várias situações ali. Desenhe uma prova com cupcake, por exemplo. Aí já tinha um contexto, você tem que criar um contexto, aí até você criar o contexto, aí tipo, eu queria que fosse um material leve, e o cupcake ele é muito delicado, e aí iam ser várias coberturas diferentes de cupcake, então tinha que ser a mesma forminha, e a forminha tinha que ter um tamanho específico para poder entrar no negócio específico, tipo assim, era uma arapuca bizarra, e aí a gente sentou com esse artista, né, lá de São Paulo. E aí ele é cenotécnico, na verdade. E aí eu falei, vamos pensar em reproduzir a roda gigante, só que uma escala maior, aquela roda gigante de criança, sabe? Vamos reproduzir numa escala maior, mas a gente tem que tentar deixar o mais clean possível. E nisso a diretora de arte ajudando, mas todas as outras pessoas ajudando. A gente indo lá fazer prova para ver se o material realmente ficava clean. Porque às vezes não fica clean, às vezes pode pesar muito. E o transporte disso? Então precisava ter encaixe. Entendi. E quantos encaixes vão ter? Precisavam ter muitos encaixes, porque ela ia ter que ser desmontada, levada. E como que coloca o cupcake? Porque a forminha ela é de papel, entendeu? Então vamos bolar uma forminha que aguente. Porque imagina, o Jacan tá lá, enfia na mão, cai tudo. Aí tchau, Leila. Leila ia ser esfaqueada lá no meio do negócio. Só o honorário do Jacan. Então, assim, era polêmico, gente. Polêmico. Imagino, total. Gente, então esse foi o segundo episódio da minissérie com a Leila. E eu queria de novo agradecer a todo o pessoal do Labis pela gravação e pela edição desse episódio. E eu queria convidar vocês a escutarem o terceiro episódio que está por vir, que a gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema, e o primeiro também, que ela apresentou um pouco mais sobre essa transição da arquitetura. Então, espero vocês lá.